Graça e paz, Primeira Igreja Batista em Andaraí, as suas congregações, Colônia, Iramaia, Mucambo, Ubiraitá, Utinga. E a Primeira Igreja Batista em Wagner, que tem bebido esse mesmo maná espiritualmente na pessoa de Cristo Jesus. E a você que tem acompanhado, tem ouvido a palavra de Deus através das redes sociais, pelo trabalho da Primeira Igreja Batista em Andaraí. Seja sempre bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Papai eterno, perdoa nossas falhas. Por favor, Senhor, e conduza essa mensagem, trazendo edificação mútua para os nossos corações. Em nome daquele que de fato morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive está, Jesus de Nazaré. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Sem delongas, hoje vamos para o texto do dia, para o tema do dia, com base em Mateus 28, 18 a 19. O tema é: os perdoados são ordenados a fazer discípulo. O ano do perdão, porque o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Então, se você é um perdoado, você é um discípulo de Jesus. E sobre você está essa ordem de fazer discípulos de todas as nações. Amém? Veja o texto. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: palavras de Jesus, depois que ele tinha ressuscitado. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que maravilha a gente saber que aquele que nos ordenou fazer discípulo é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Que maravilha! Que maravilha sabermos que aquele que nos ordenou fazer discípulos é aquele que está conosco, não apenas de manhã, não apenas à tarde, não apenas meio-dia, não apenas um mês, não apenas um ano. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E isso tira de nós qualquer pavor, tira de nós qualquer medo, qualquer desânimo e nos fazem avançar na obra missionária, fazendo discípulos, porque fazer discípulos é fazer missões. E primeiro é entender, internalizar em nossos corações que a palavra discípulo significa dar continuidade à obra do outro, imitar as ideias, a conduta, as palavras do outro. Isso é ser discípulo, E no nosso caso, na mensagem de hoje, para a gente entender que nós somos discípulos de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo tinha plena certeza que ele estava imitando, ele estava vivendo aquilo que Jesus disse para ele viver. Que ousadia do apóstolo Paulo. A mesma ousadia precisamos ter e falar e viver. Seja o meu imitador naquilo que eu imito Jesus. Amém? Naquilo que eu falho,
ore por mim, que eu oro por você. Mas tenha essa coragem de ser imitador de Jesus e pedir às pessoas para te imitar naquilo que você imita bem, Jesus. E lembrando e reforçando que discípulo é dar continuidade à obra do outro. E Jesus estava exatamente fazendo isso no texto, dizendo para os discípulos: olha, eu já fiz, eu já expliquei, eu já ensinei. Agora vão fazer a obra. Que forte! Jesus ordenou. Porque um discípulo, um aluno, não pode o tempo todo estar na sala de aula só aprendendo na teoria, só aprendendo. Eu sei isso, eu sei aquilo e não sei o quê. Não, há uma hora que tem que praticar aquilo que você aprendeu na teoria. Porque tudo que Jesus ensinou com as palavras, ele fez, ele praticou. Que coisa maravilhosa a gente perceber e crer nisso, e não apenas aprender, mas praticar essa verdade. É sempre forte quando a gente fala de discípulo, fala de exemplo. Jesus, sem questionar, Jesus é o máximo, né, do exemplo. Mas saiba você que quando alguém olha para você, ele quer ver Jesus. Ele quer imitar alguém quando ele chega, quando ele começa a aprender de Jesus. Ele quer olhar para alguém e dizer: olha, esse camarada imita Jesus, eu vou imitar ele. Não se engane. Você precisa entender isso e viver isso na pessoa de Cristo Jesus. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, eu sempre cito esse versículo para falar de discípulo, de cristão, de atitude. A Bíblia diz que em Antioquia, Atos 11, 26, os discípulos pela primeira vez foram reconhecidos como cristãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, já não era pelo que eles estavam falando, era pela vida deles, irmãos, pela atitude dele. Então veja só que coisa forte, que quando você testemunha mesmo da sua fé, não é você mesmo que vai ficar falando: eu sou cristão, eu sou isso, não. É a comunidade que vai perceber que você realmente é um discípulo de Jesus. E isso basta, isso é forte para nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz assim, Filipenses 3, 16 a 21. Ele faz a mesma menção de 1 Coríntios 11, que ele diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando com muita dor, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, e que só pensam nas coisas terrenas. Então, se é discípulo de Jesus, precisa continuar a obra de Jesus para que o outro pense nas coisas de cima, do céu. Quantas pessoas que se dizem cristãos, se dizem discípulos de Jesus, estão preocupadas com comer, com as vestes, se acabando por coisas que Jesus já disse para a gente não se acabar. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 6,33, que o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, discípulo de Jesus precisa produzir essas coisas para fazer outros discípulos
Fazer discípulos para Jesus e não para nós. Amém, queridos? Precisamos urgentemente fazer isso. Olhar para Jesus, praticar as obras que Jesus mandou a gente fazer. Para que o outro perceba que nós verdadeiramente somos de Jesus. Nós temos um campo vasto que é as redes sociais. Meu Deus, e quantas pessoas que se dizem cristãos postando tantas coisas, postando coisas que só afastam as pessoas de Cristo e não aproximam as pessoas de Cristo. Então, você está sendo discípulo de outra coisa, menos de Jesus. Um dia desse até postei uma frase dizendo: sensualizar nas redes sociais, cristão que sensualiza nas redes sociais, ele vai atrair para ele muitas coisas, menos a presença de Deus. E se você, como cristão, não está atraindo a presença de Deus, é porque você não está sendo discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus, se atrai a presença de Deus, ele está testemunhando e fazendo discípulos com o testemunho dele na pessoa de Cristo Jesus. Pense nisso. Essa é a mensagem de hoje. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha vida e na sua vida. E se você já é um discípulo de Jesus, continue sendo. E se você, porventura, foi algum dia e hoje se encontra perdido, volte. Porque Jesus te ama. Ele quer cuidar de você. Ele quer acender a chama no seu coração. Para você continuar testemunhando do nome dele. Para a honra e glória dele. Amém? Tenha uma boa noite. E que Deus em Cristo Jesus continue conosco, nos ajudando a fazer discípulos